Oi, oi, meus doces de maracujá azedo, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e eu quero te fazer uma pergunta. Você olha debaixo da sua cama antes de dormir? Porque depois desse filme, eu vou olhar debaixo da cama, dentro do armário, em todos os lugares possíveis da casa. Sim, porque eu assisti I See You, que é um filme norte-americano que foi lançado no final do ano passado. Aqui por Portugal ele passou por um festival de filmes de terror, que aconteceu no início desse ano. E agora as pessoas estão falando um pouco mais deste filme, por quê? Porque ele está atrelado a uma lenda urbana que talvez não seja tão lenda urbana assim. Porque quando tem notícias falando sobre aquela lenda urbana e que aquilo efetivamente já aconteceu, meio que não é mais lenda urbana, né? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo, vou dar minha opinião sobre o filme, mas eu vou evitar ao máximo dar spoilers. Eu acho que esse é um filme muito legal de você assistir por vários motivos que eu vou falar depois. E se eu falar qualquer coisinha, pode estragar a tua experiência, ok? Vamos começar pela história que já começa o triplo twist carpado. A história acompanha um detetive que está investigando o desaparecimento de um menino. É o segundo caso de uma criança desaparecida naquela cidadezinha ali. Paralela a isso, a gente tem a história do detetive com a esposa dele que estão passando por um momento bem complicado ali da relação. Aí a gente tem duas histórias. A gente tem a história da criança desaparecida, que desapareceu a criança. E aí a gente tem a história do casal que está ali passando por um momento difícil. Você acha que parou por aí? Ah, não parou. Com o desenrolar da história a gente vai acompanhando o detetive nessa investigação e, ao mesmo tempo, algumas coisas estranhas começam a acontecer na casa dele. Objetos começam a sumir, a TV começa a ligar e desligar sozinha, o filho deles começa a ouvir algumas vozes. Aquela coisa que a gente acha que é meio padrão de filme de terror, mas nesse filme, Senhor do céu. E é isso que eu posso falar. Se falar qualquer coisa a mais, pode estragar a sua relação com o filme. Bom, vamos à minha opinião do filme, depois eu falo um pouquinho sobre a lenda urbana que tá relacionada a ele. O que eu posso dizer? Eu gostei muito do filme, principalmente pelo modo como ele conta a história, e depois ele conta outra história, e depois tem uma outra coisa, e depois ele revela outra coisa. E quando você acha que acabaram as revelações, não acabou? Não acabou. E o filme também traz uma estrutura diferente para contar a história. Inicialmente você acompanha a história por um ângulo, depois você acompanha a história por outro ângulo e depois você acompanha a história por um outro ângulo. Então você tem basicamente 3 ângulos da mesma história. E uma das coisas que eu gostei bastante no filme é que ele encaixa todas as histórias, encaixa tudo direitinho, você não fica com pontas soltas na história. Mas o início do filme foi uma coisa que me deixou um pouco incomodado, porque a história em si, ela demora um pouquinho para engrenar. Principalmente porque você é jogado naquela situação ali do desaparecimento da criança e da relação do casal, sem muita informação, sem saber quem são aquelas pessoas. Você não consegue se conectar muito bem com as pessoas, você fica meio confuso. O que tá acontecendo? Que história é essa? E talvez por causa disso, no restante da história, eu não criei muito vínculo com os personagens. Na verdade, eu fiquei assim, tá, eu estou acompanhando tudo isso, estou chocado com tudo isso que tá acontecendo, mas eu meio que não dou a mínima pra se essas pessoas morrerem ou não. Mas isso não atrapalha a experiência com o filme em si, no meu ponto de vista. Eu continuei acompanhando a história, continuei ficando chocado com as coisas que estavam acontecendo, e no final fiquei um pouco impactado ainda. Are you fucking kidding me? Como deu pra ver, eu gostei bastante do filme. Eu acho que ele tem uma forma interessante de contar a história, camadas de histórias por baixo da história principal. Não é uma coisa inédita, mas eles dão uma reciclada nisso, assim. Ele é um filme realmente que causa um clima. Ele causa essa coisa de tu ficar intrigado com o que tá acontecendo e ficar mais chocado quando as coisas começam a ser reveladas. Como eu falei no início do vídeo, esse filme tá atrelado a uma lenda urbana que talvez não seja tão lenda urbana assim. Isso porque existem vários casos relatados disso que acontece no filme nos Estados Unidos e aqui também na Europa. Ou seja, a imprensa e a polícia já investigaram casos similares do que aconteceu no filme. Existe um termo que um dos personagens utiliza durante o filme, que esse termo, se você jogar na internet, você vai encontrar vários videozinhos bem interessantes.
ou várias histórias bem interessantes sobre isso. E eu acho que a lenda urbana acaba sendo abordada no filme de um modo bem soft, porque as histórias que eu li na internet, os vídeos que eu vi, são bem mais... Então eu recomendo que você assista o filme. Eu acho que é um filme bem bom, bem interessante pra você perder ali um tempinho da sua tarde. Mas o que eu recomendo mais ainda é depois de você terminar de assistir o filme e procurar o tal do termo na internet. Aí, meu filho, tu vai tá que nem eu, meio paranoico assim. Você assistiu o filme já? Se você assistiu, deixa sua opinião aí nos comentários, me diz se você gostou, se você não gostou. Se você ainda não assistiu, vai lá, recomendo. Esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Tchau.